locais de trabalho nos acompanham através das redes sociais, das mídias, e também aos nossos irmãos desencarnados, que também se encontram aqui para aprender junto conosco. Incrível que o que a Patrícia trouxe hoje se casa perfeitamente também com o que eu vou falar, que está dentro do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, ele diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgais, sereis julgado, e à medida que usais, dessa usarão convosco. Porque vês o cisco nos olhos do teu irmão, porém não repara a trave que tens no teu. Ou, como poderá dizer ao teu irmão: deixa que eu tire o cisco do teu olho, quando dentro do meu tem uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5. E o cisco, então, e a trave, é também chamado como o discurso do julgamento. É a passagem do Novo Testamento que está em Mateus, na parte do Sermão da Montanha, e que se trata então de um discurso breve que começa com Jesus condenando os que julgam os outros, argumentando que eles também serão julgados. E nós vamos encontrar também nesse mesmo sentido no Sermão da Planície, onde há também uma passagem similar de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 37 a 42. E interessante que Emmanuel tem uma frase que diz o seguinte: corrige primeiro em ti o que te incomoda em mim. Interessante, né? Forte. Porque nós todos nos colocamos uma toga e saímos a julgar o mundo. Então, a medida do mundo sou eu. E como o mundo não é igual a mim, eu julgo todos que fazem diferente. Então, Emmanuel sempre diz: corrijamos em nós o que incomoda no outro. Porque certamente, se eu consigo apontar no outro erros, é porque eu os conheço. E eu vou dizer a todos os juízes que colocam a toga e saem a julgar o mundo, que a distância de nós para aquele que nós fazemos como réus é só o tempo. Com o passar do tempo, nós também nos melhoramos. Então, o outro também terá o direito de se melhorar. E Emmanuel tem uma mensagem muito interessante e que vai falar o que a Patrícia falou também sobre escândalos. E eu selecionei um trecho para não tornar muito cansativo, da mensagem da parte que nos interessa com relação ao julgamento alheio, ao cisco que nós temos, que o outro tem, nós temos uma trave, mas ainda nos colocamos em julgamento. Então, Emmanuel diz que enquanto se nos concede no mundo a felicidade de estarmos na permanência, né, de um corpo físico, que é o nosso templo de formação das nossas asas espirituais para a vida eterna, e como disse tão bem a Patrícia, as asas, um pássaro não voa sem as duas asas. As asas são o intelectual e o moral. Então, uma ave para voar perfeitamente deveria ter o equilíbrio dessas duas asas. Mas, geralmente, nós costumamos, em uma encarnação, darmos mais preferência ao intelecto e na outra nos melhorarmos moralmente, quando deveríamos andar par e passo, tanto com o intelectual quanto com o moral. E Emmanuel diz: não procureis o escândalo à distância do vosso círculo individual. Escandalizemo-nos conosco quanto à nossa conduta, quando ela estiver contrária aos princípios superiores que nós abraçamos.
mas nós costumamos sempre olhar o outro, né? Existe uma história que a maioria daqui deve conhecer, que é a história da vizinha, que olha pela sua vidraça o quintal da outra e vê um lençol. E ela reclama ao marido: olha, que lençol mais encardido, será que ela não sabe lavar a roupa? Né? E todas, de tempos em tempos, essa mesma observância da esposa e o marido só a olhar, né? Até que um dia ele resolve limpar a vidraça, sem que avisasse a sua esposa. E ela, ao se deparar novamente com o lençol estendido no varal, diz: olha, não é que ela aprendeu a lavar o lençol? Hoje está alvo. E ele disse: não, apenas eu que limpei a vidraça. Então nós costumamos fazer isso, né? Nós costumamos, na verdade, sentenciar, né? A gente costuma, então, julgar o outro e aplicar a sentença, esquecendo que essa sentença será para nós mesmos. Porque quando nós nos colocamos como julgadores e dissemos: ah, fulano não tem jeito, olha a filha da vizinha, mal sabemos que estamos a proclamar a nossa própria sentença futura. Porque aquela situação que nós nos escandalizamos com o outro é sinal de que ainda não aprendemos e precisamos passar por ela. Ah, mas eu não tenho mais filhas. Teremos netos, teremos outras reencarnações. Então, não proclamemos sentenças condenatórias para nós mesmos. Eu tenho alguém conhecida próxima de mim que ela sempre dizia: olha, se eu ficar naquela situação, se eu chegar àquele ponto daquela doença, daquela evolução, eu me mato. E ela chegou e não se matou, graças a Deus. Então percebe como às vezes temos oportunidades de nos depararmos com essas sentenças condenatórias no futuro, bem próximo de nós. Oportunidades de que aproveitemos ainda essa reencarnação e não deixemos para a próxima. Então estranhemos em nós os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, quando esses não se afinem com o nosso Mestre da Cruz, cujo modelo nós procuramos. E se não procuramos, deveremos procurar. E assim, amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível que nos espera com o nosso Mestre Senhor Jesus. E para não ficar, somente no Evangelho, porque essa questão, ela tem desdobramento também no Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar, então, na questão 919, que se trata das leis morais, nós vamos encontrar no capítulo 12, falando sobre a perfeição moral. Então, aquele que se acha no direito de julgar, acredita, então, estar num patamar muito elevado, né? Eu falo porque eu já atingi o ápice. Mas não é verdade, porque se nós fizéssemos um inventário de nós mesmos, nós verificaríamos quantos e quantos erros ainda temos embutidos dentro de nós. O mal do qual nós devemos lutar não é o mal que está no outro, e sim o mal que caminha dentro de nós. As montanhas que nós temos que transpor são as montanhas ainda das nossas imperfeições. E com preocupação, Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir, então, à atração do mal. E nessa questão, então, respondem a ele. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec não se satisfaz e disse: nós conhecemos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um de nós conhecermos a nós mesmos.
E qual é esse meio para que eu consiga, então, conhecer essas mazelas que está dentro de mim? E foi nada mais, nada menos do que Santo Agostinho que deu a receita. E ele disse assim: fazei o que eu fazia quando eu estava na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o meu dia e perguntava a mim mesmo o que é que eu havia feito, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para dar parte de mim, para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que eu precisava melhorar dentro de mim, a reforma que eu precisava fazer. Então, aquele que todas as noites evocasse todas as suas ações, que praticou durante o dia, que inquirisse a si mesmo, questionasse a si mesmo, né, o bem ou o mal que houvera feito, e que pedisse a Deus, ao seu anjo da guarda que esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, diz Santo Agostinho, crede em mim, Deus o assistirá. Perfeito, né? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas e interrogai sobre o que você tem feito, qual é o seu objetivo, o que pretende de tal ou tal circunstância, sobre o que você fez, se você está fazendo alguma coisa só pelo seu próprio interesse, o interesse de outrem, se o que você faz é censurável, sobre o que você tem colocado como objetivo na sua vida. Perguntai ainda mais. Se Deus me chamasse hoje, eu teria que temer o olhar, né? O olhar de Deus, porque há um ditado turco que diz que de 3 coisas ninguém vai se furtar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Então, a hora que nós fizermos a passagem, será que nós poderemos enfrentar esse olhar de Deus e o grito da nossa própria consciência? E Santo Agostinho continua: examinai o que pudesse ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. E as respostas então que você obtiver, no descanso da sua consciência, a indicação de um mal que precisa ser curado, aí sim você estará diante da sua própria consciência e do seu autoconhecimento. Então, o conhecimento, portanto, é a chave do nosso progresso individual. E ainda assim, né? Como há de alguém julgar a si mesmo? A gente às vezes pergunta, como será que há? Tem gente que parece que caminha sem consciência. Eu tinha um amigo que falava assim, nossa, eu falava para ele, a sua consciência não pesa? E ele dizia assim, consciência, o que é isso? Então parece que tem gente que não tem, né? Mas era uma brincadeira, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então nós não podemos acreditar que nós caminhamos como folhas ao vento. O olhar de Deus está sempre atento a todos nós. Embora às vezes, por exemplo, o avarento se considere apenas um econômico e previdente. Os orgulhosos julgam em si que só tem dignidade. Eu não sou orgulhoso, eu sou digno, né, do lugar onde eu conquistei. Se esquecendo que todos os bens, as traças podem ruir ou os ladrões podem levar. E os títulos, a posição, o poder, não entrará junto conosco, né, quando nós estivermos diante do nosso Pai. Então, tudo isso é muito real, né? A gente verifica que é difícil as pessoas se autoanalisarem, né? Parece que aqui na Terra nós caminhamos com 2 bagagens. Uma vai à frente com todas as nossas qualidades. A dos nossos defeitos nós jogamos na bagagem de trás. Então, eu só observo as minhas qualidades e quem está à minha frente eu só vejo os defeitos. Então, paremos de apontar, de fazer comentários,
lembremos que neste momento estamos investidos em uma toga de julgador. Por isso que a trave, né, o arqueiro e a trave, ou substituindo, né, o arqueiro é o cisco no olho que há do outro, e a trave é um pedaço de madeira bem grande no seu, nos impede de enxergar realmente quem é que precisa de conserto. Então, inquirir como é que te qualificam. Será que você está em tão boa conta assim? E quando se coloca na posição de julgador e julga o outro, não esqueça que aquela sentença que você acabou de lavrar, homologar, publicar, quando comenta com os outros, você terá que cumpri-la. Né? É uma dívida confessada, e dívida confessada terá que ser paga. Então, se a gente censura no outrem, né? Será que nós também não temos esse mesmo defeito? Talvez com um julgamento muito brando que nós fazemos de nós mesmos, assim como os nossos amigos. Né? Os nossos amigos não são pessoas das quais nós podemos nos fiar e perguntar: o que você acha de mim? Geralmente, os nossos amigos costumam ser brandos, verificar só as nossas qualidades. Mas escutai o que é que falam aquelas pessoas que não gostam de você e se dizem, né, inimigos. Analise o que eles têm a dizer. Verifique o que há de verdadeiro e se modifique. A opinião, então, dos nossos inimigos, que nenhum interesse tem em mascarar a verdade, né? Muitas vezes nos coloca lado a lado como num espelho, e nós conseguimos então enxergar realmente quem nós somos. Então a consciência, ela que será o nosso juiz, e ela então guardará em seus arquivos todas essas sentenças que nós lavramos aos outros, aqueles dos quais nós dizemos que os lençóis não estão bem lavados. Então, que a gente possa formular, né, de nós para conosco mesmo, quais são as questões que nós precisamos trabalhar, quais são o que nós precisamos fazer de diferente, porque quando nós nos depararmos com 5 realidades, que todos nós vamos nos deparar, que é: a vida continua. Então, quando a gente fizer a passagem, nós vamos falar: bom, eu era espírita, as pessoas me questionavam, colocavam em dúvida, e agora eu tenho certeza, a vida continua. Aí nós vamos chegar lá e cadê o juiz? Não haverá nenhum juiz para nos julgar, nossa própria consciência. Aí teremos então as nossas malas, os bens, com as obras que fizemos, e a mala com o bem que deixamos de fazer ou com o mal que fizemos intencionalmente. Aí verificaremos que não fomos tão bons assim como achávamos que éramos, né? Aqueles juízes implacáveis aos outros e a nós sempre a comiseração, o olhar de bondade. Ah, mas eu sou assim, sempre justificando. Ah, eu fui assim porque eu não tive uma boa criação. Ah, eu fui assim porque eu não tive oportunidade. E sempre com justificativas. O lírio, ele nasce do lodo, e nem por isso ele se contamina. Então não há justificativa para dizermos: olha, eu nasci numa situação desfavorecida. Ah, eu não estudei porque eu não tive oportunidades. Eu vou dizer para vocês que eu conheço muita gente que não teve oportunidade, mas criou a oportunidade, que lutou e que conquistou um lugar também ao sol. Então, nada é desculpa para aquele espírito que tem vontade de se melhorar. E continuando ainda com Emmanuel, né, com Kardec, muitas faltas que a gente comete, né, nos passam despercebidas. E se efetivamente a gente então seguisse o conselho de Santo Agostinho, de que a gente fizesse então essa autoanálise todos os dias, o que aconteceria? Certamente no dia seguinte, isso tudo ia me pesar. Esse julgamento, esse auto-julgamento que eu fiz de mim mesma, eu lembraria.
Porque, como disse Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes disse assim: antes de ser espírita, eu era uma pessoa com muitas imperfeições morais. E aí ele diz que depois que ele se tornou espírita, que ele entrou para o espiritismo, ele continuou com os mesmos defeitos. Mas havia uma diferença. É que agora, né, depois do espiritismo, ele tinha plena consciência desses defeitos. E nós que somos espíritas, que professamos dessa doutrina maravilhosa, a gente erra, mas não dá 2 segundos para a gente lembrar que nós acabamos de errar. Eu me lembro que o Richard Simonetti, as mulheres principalmente, eu me coloco, né, nesse exemplo, quando ele nos encontrávamos nos corredores, em rodinhas, ele dizia: 2 ou mais mulheres só pode ser maledicência. Então, são nos pequenos atos que nós vamos derrapando, né? Entrando naquelas derrocadas morais. Porque, às vezes, você fala assim: ah, mas eu não faço mal, eu só falo. Mas a gente já tem consciência, né, do falar. Já temos consciência das palavras, as palavras têm poder. E quem quiser tomar conhecimento dessa plasticidade das palavras, leia nos domínios da mediunidade, onde André Luiz explica que as palavras, elas são impressas, elas ficam impressas e depois elas se materializam na nossa existência. Então, que a gente tome cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, porque tudo isso depois vai depor contra nós mesmos. A indução do mal, ela é constante na nossa alma. Que começa a chegar, quando a gente começa a chegar a uma maturidade espiritual, a gente vai percebendo que nós temos a oportunidade de assimilar esses conhecimentos que a doutrina nos traz e que são capazes de nos levar à libertação, a sermos os espíritos luminosos, né? Quando nós tiramos a ausência do conhecimento, que é a ausência da luz, né? E nós trazemos então o conhecimento, iluminando toda essa ausência de luz, para que a gente seja pessoas melhores. O mal, por vezes, como a Patrícia diz, é necessário. E às vezes o mal, como também disse Jesus, no tocante ao escândalo que você falou, é por intermédio dele que nós passamos a valorizar o bem. Ele é o mesmo que o bem invertido. Muitas vezes a gente não entende quando está sofrendo, quando a gente está passando por uma coisa que não é boa, pelo mal, nós não entendemos naquele instante. Mas logo lá na frente nós vamos entender que o mal foi um bem. Quantas vezes, quando éramos doentes, crianças pequenas e ficávamos doentes, nossa mãe nos oferecia um remédio amargo. Era ruim, era mal, né? A gente se escondia, corria, tampava a boca, mas era o remédio que nos curava. Então, como um agricultor que chega na mata virgem, que somente encontra dificuldades, depois que a gente vê tudo pronto, o campo semeado, e a lavoura toma conta de todo o terreno, que prazer nos dá, né? Assim é o nosso espírito iluminado. Com os frutos das nossas obras, nós vamos vencendo todas as dificuldades. E por que não fazer assim com a semeadura também dos nossos pensamentos no dia a dia, observando tudo aquilo que deve ser mudado, moralmente, e não no outro. Não esquecer o que Emmanuel disse. Escandalizemo-nos conosco. Conosco. Corrijamos em nós aquilo que nos incomoda no nosso vizinho, no nosso parente. E não continuemos a criticar como se fôssemos um juiz supremo do qual nada se tem a levantar. É um trabalho um pouco pesado, mas que, com a paciência e com a urgência que o assunto nos pede, né, principalmente sendo espíritas conscienciosos,
é uma urgência. É uma urgência que deixemos de olhar o cisco no olho do nosso irmão e observemos todas as imperfeições que ainda há em todos nós. E só assim, diante dessa observância, diante dessa, eu digo, autocorreção, ao invés de sermos juízes, nos tornemos corregedores rígidos de nós mesmos. E só assim, então, nós teremos a ajuda dos benfeitores espirituais, que virão em nosso auxílio, com a sua bondade, ajudando-nos a ter esse conhecimento de nós mesmos. Então, como disse Santo Agostinho, conhecer a nós mesmos é uma alta iniciação que a maturidade oferta à nossa alma. Porque passando a nos conhecer, fica mais fácil conhecer e respeitar o outro. Podemos dizer que o espírito, em qualquer posição que esteja, seja na carne, ou seja, no mundo espiritual, tem que conhecer a si mesmo. Porque só assim ele vai encontrar a medula da vida, de onde poderá confortar o corpo e o próprio espírito, abrindo a visão para a vida transcendental, onde nos aguarda a esperança e a certeza de que não existe a morte, porque os sentidos crescem em todas as direções, nos mostrando que a vida, ela está em tudo que nós olharmos, há vida. A vida no céu, a vida na terra, a vida em todos os mundos. Então, que a gente não esqueça, sempre quando vier aquele pensamento, que a gente guarde, porque já é um grande avanço, né? Eu digo que antes de eu ser espírita, eu tinha resposta para tudo. Eu ainda tenho, mas eu guardo para mim mesmo. Eu guardo para mim mesmo porque eu lembro dessa frase de Emmanuel, que eu não me esqueci. O dia que eu ouvi, eu não a entendi. Eu corri anotar num caderninho e fiquei a pensar. Então, toda vez que eu vou falar de alguém, eu me lembro dessa frase, eu me lembro de André Luiz dizendo da plasticidade das palavras, que elas são impressas e ficam lá aguardando para nos colocar, então, em prova. E muitas vezes, nós já passamos por expiações que deveríamos passar, estamos aqui vivendo, como se diz, numa moratória, né? A gente conseguiu um tempo a mais aqui para aproveitar a reencarnação. Então já não temos mais expiações, mas podemos passar por provas que nós nos colocamos com a nossa invigilância, com a nossa imprudência, com as lavraturas da nossa língua. Então que a gente pense nisso toda vez que nós formos julgar. Já é um avanço não falar. Ainda pensamos? Daqui a pouco nem pensarmos mais vamos. Vamos olhar para aquele que está errando e dizermos, um dia já passei por isso. O que nos distancia de alguém que ainda faz atrocidades é o tempo. E o nosso Pai sabe que com o tempo todos nós seremos perfectíveis. Que essas palavras do Evangelho possam reverberar nos nossos corações, que nós possamos então colocar em prática, porque ninguém vem aqui, nem da espiritualidade, ninguém está na sua casa sintonizando com essa casa, para perder tempo. Tempo é algo muito precioso, né? Então, que a gente aproveite. As palestras ficam gravadas, nem tudo a gente consegue absorver, às vezes alguma ideia passa, e a gente consegue, então, rever novamente, entender que a palestra é para nós, não é para o outro, porque muitas vezes eu sentada aí, as cadeiras eram de madeira ainda, né? Meu mestre aqui, um exemplo de homem, que era o Richard, falando e eu pensando, nossa, quem devia estar aqui era meu marido. Não, quem devia estar aí era eu mesma, né? Então, quem está aqui é porque tinha que estar. E todos os ensinamentos são para nós.
Como disse a Patrícia, a ascensão, o nosso progresso moral, ele é individual. E individualmente a gente vai levar ao coletivo, né? Pelos nossos exemplos, pelas nossas obras, nós vamos então poder exemplificar e poder contaminar as pessoas com o bem. Que Deus abençoe a todos nós, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um no retorno aos seus lares, aqueles que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, e que nós possamos estar cada